Então, gente, tudo bem? Aqui a ideia é fazer um primeiro programa com cunho de memória. Meu nome é Israel Dutra, Pedro Micucci, nosso convidado Henrique Carneiro. Esse é um programa piloto, né, que nós estamos fazendo um projeto de resgate da história do trotskismo, na verdade dos trotskismos no Brasil, e nós temos feito uma vasta lista de entrevistas para servirem como fontes. No caso do Henrique, foi um apelo geral de muitos ativistas, militantes, pelo sucesso que teve o podcast que ele fez semana passada para a revista Movimento, a respeito da comparação entre stalinismo e nazismo. Então, como o Henrique é um bom orador, a gente conversou, eu e o Pedro, convidamos para fazer o registro da própria entrevista pública, né, para ser publicada nesse programa da Fundação, no programa Memória. Então, eu queria que o Henrique falasse um pouco da história dele. A ideia é trabalhar um pouco essa lógica dos trotskismos no Brasil. A gente tem uma vasta bibliografia, a própria Fundação Perseu Abramo, na figura do Danis Karipovsky, tem publicado bastante coisa, e diversos outros pesquisadores, né, o resgate do papel do Mário Pedrosa, o que foi o trotskismo nos anos 40, 50, 60, 70, até personagens pouco conhecidos, como foi, por exemplo, a incursão do trotskismo brasileiro, ainda à época organizado no POR, no campo, né? Teve um militante aqui de Mogi das Cruzes, Paulo Roberto Pinto, conhecido como Jeremias, que foi assassinado pelo latifúndio em Pernambuco. Então, várias pequenas, médias e grandes histórias, e tentando também, além dos documentos, pegar o depoimento de militantes importantes das diferentes gerações. Então, o caso aqui, Henrique, é que você conte um pouco da sua história a partir do seu envolvimento com o movimento estudantil, com uma das correntes que foi uma das correntes mais dinâmicas, né? Eu acho que o movimento trotskista teve, no final da década de 70 até um registro do século XX, três correntes muito dinâmicas, né? A corrente OSI, de tradição lambertista, a corrente que seria DS, de tradição mandelista, e a corrente morenista com seus diferentes nomes, né? Liga Operária, depois Convergência Socialista, depois com vários outros ramos aí que se desenvolveram. Então, pegar um pouco desse momento, porque a ideia, a hipótese que eu tenho trabalhado é de que o trotskismo teve relevância na vida política e social brasileira, ainda que como uma corrente minoritária. Então, você viveu essa experiência, sobretudo, em um período histórico, a chamada redemocratização, em um setor social bastante importante, que foi o movimento estudantil secundarista. Então, a ideia é registrar um pouco hoje você, professor da USP, um ativista engajado de várias causas da esquerda, afiliado ao PSOL, ativista antiproibicionista, produtor aí de diversos livros e obras. Então, queríamos te ouvir um pouco dessa sua trajetória para ilustrar esse momento dentro desses trotskismos, né, Pedro? Então, como é que você começa? Bom, eu começo a me tornar trotskista, digamos assim, pela leitura dos livros do Trotsky. Eu tinha 16 anos, 17 anos, eu já tinha viajado muito pela América Latina como meio hippie, meio de carona, indo para Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, depois para Argentina. E eu era filho de um intelectual que já tinha, enfim, toda uma experiência política com o significado do stalinismo no Brasil, através da política do PCB, que levou meu pai a muita desilusão, sobretudo quando tem o famoso, enfim, apoio do Prestes ao Getúlio, depois da prisão, quando a sua mulher tinha sido mandada para o campo de concentração na Alemanha. E isso tudo, enfim, tinha já me trazido uma enorme, digamos assim, desilusão, decepção com a União Soviética como ela era nos anos 70. Né? Então eu comecei a ler Trotsky, o primeiro livro que eu li foi Literatura e Revolução, então eu tive uma aproximação quase literária. E o que mais me encantava no Trotsky era o fato dele ter se aliado com os surrealistas, com o Breton, ter feito o famoso manifesto da Fiare e tal. Em 77, quando começaram as passeatas estudantis, eu tinha largado os estudos para fazer essas viagens e tinha ido trabalhar de office boy, de um monte de coisas. Então eu estava sem estudar. Mas quando começaram as passeatas, eu fui participar de praticamente todas. Me lembro que só a primeira que eu não fui, porque eu estava em Rio Claro, fazendo um trabalho de pesquisa lá para um filme que um diretor de cinema estava desenvolvendo. Aí eu voltei para São Paulo e fui em todas, mas eu não era estudante. Então eu voltei a estudar em 78, entrando no supletivo Equipe, que ficava lá na Martiniano de Carvalho.
O equipe tinha a parte do colégio, que era de manhã, a parte do ginásio, que era à tarde, e à noite era o supletivo. De manhã era a turma dos Titãs, que tinha uma chapa que ganhou o Grêmio, que chamava Violência e Paixão. À tarde era o Valtinho Pomar e a Janaína Teles, que também estavam no Grêmio. E à noite éramos nós, o supletivo era a nossa corrente que organizou o Grêmio lá. Desse Grêmio, a gente veio a organizar, em 80, a reconstrução da UMES, da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, no ano seguinte, da UPES, a União Paulista. E também nesse ano seguinte, não, depois, aí já tinha sido, acho que é 81, 82, aí a UPES, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Eu fui o primeiro presidente da UMES e o primeiro presidente da UPES. A UPES eu disputei, mas perdi para a coligação do MR8 e PCdoB, né? Que era o Serginho Amadeu e o Apolinário Rebelo. Quando eu entrei no equipe, eu comecei a dialogar com as duas correntes principais, que eram a Libilu, Liberdade e Luta, que eram os libertistas, a USI, e a corrente da Liga Operária, que logo vai se tornar a Convergência Socialista. Em contato, sobretudo, com o Neto, que era um militante já mais velho, que tinha inclusive começado um curso de medicina na Argentina, que tinha vivido em Córdoba e tal. Então, através das conversas com o Neto, eu me aproximo da Liga Operária e logo ingresso. E passo a, desde, então, fevereiro, março de 78, a ser militante trotskista. Como foi essa primeira participação, Pedro também me ajuda aí na entrevista, no movimento estudantil secundarista? Porque, bom, nós estávamos ainda sob um regime militar, a capacidade de organização, como foi essa experiência de 78 até a sua eleição como presidente primeiro da UMES e depois da UPES? O movimento secundarista nessa época era basicamente de lutas defensivas, lutas ligadas a questões democráticas ou questões assim, digamos, de condições de vida, de condições materiais muito concretas. Então, cada escola tinha uma reivindicação, me refiro sobretudo à rede pública. E nas particulares a grande questão era os aumentos. Era deter os reajustes, muitas vezes acima da inflação. A gente fez vários boicotes aos aumentos, inclusive no próprio equipe. E logo surgiu uma grande questão que tornou, digamos assim, a luta unificada, que foi a própria realização das eleições para as entidades, porque eram entidades proibidas. Então as eleições não podiam ser feitas, na maioria das escolas, em condições normais. A gente tinha que pôr a urna fora da escola, às vezes vinha a polícia militar e prendia todo mundo. Então a realização de uma eleição com voto direto foi algo muito significativo, porque o país não tinha eleição direta. Então a gente estava dando um exemplo de uma forma de democracia que nem sequer a sociedade civil brasileira tinha ainda direito em relação a qualquer cargo eletivo, né? E isso criou um movimento democrático que vai levar dezenas de milhares de estudantes a participarem dessas eleições. A eleição da UPES chegou a ter 60 mil votantes no estado de São Paulo. A gente teve uma ampla maioria, mais de 50%, eram várias chapas, né? Então essa era a questão central. Depois começou a ser a questão da realização dos congressos estudantis, porque também os congressos eram proibidos, e a gente conseguiu algumas escolas que permitiram a realização do congresso. Só que aí a imprensa começou uma enorme campanha, eu me lembro sobretudo do Diário Popular, que deu várias manchetes, eu tenho até hoje as cópias dizendo: subversão realiza congresso proibido nas escolas. E era a manchete principal do jornal, assim, a gente ficava lisonjeado. Pô, a grande imprensa está aí colocando o nosso congresso tão aqui de uma coisa tão ainda incipiente como a grande ameaça subversiva, né? E então foi isso. Acho que até a emergência das lutas operárias que vão aí se realizar com as greves do ABC, etc., e que não só, digamos assim, eletrizam a sociedade inteira, mas trazem uma bandeira de luta que os estudantes também assumem. Por exemplo, o equipe, a gente fez uma paralisação quando o Lula foi preso. Aí paramos as aulas, decretamos greve no colégio e fomos em passeata da Martiniano de Carvalho até a Câmara Municipal, onde estava tendo um ato contra a prisão do Lula. Isso a segunda, eu acho, a de 79 ou a de 80, agora eu não me lembro. Numa delas, teve a de 79 e depois teve a de 80. Nessa época, o movimento estudantil começa já a ter uma penetração grande dos setores trotskistas, né? Pelo menos, se a gente for pensar em termos do país, a corrente peleia no Rio Grande do Sul, as centelhas em Minas Gerais conformam, vai ser a base fundamental, vai conformar a ADS.
A OSI, né, a Libelu, é uma corrente que agora, inclusive, teve um documentário, acho que é um excelente documentário sobre a história da Libelu, do Jorge Muniz, Eu não vi. que também marcou a época, né? Digamos, a Libelu era vista como uma juventude de vanguarda, uma juventude muito presente, que formou muitos quadros. E também a Liga Operária transitando para a convergência, que depois mas a gente pode falar sobre isso, seria o alicerce. Mas nesse momento de transição da Liga Operária para a convergência socialista, foi um momento de impacto, né, na juventude. Como você avalia isso? Antes disso, o jornal Versus, que era um jornal também de vanguarda, comenta um pouco essa relação entre a juventude, não só como setor social, mas também como um dinamismo intelectual, das lutas democráticas, de rebeldia contra a ditadura. Então, a mobilização estudantil nessa época, ela era muito mais do que, digamos assim, uma mobilização de estudantes, porque os estudantes nesse momento se colocavam como uma espécie de intérprete da sociedade, de barômetro da sociedade, de representação de uma série de causas democráticas que não tinham espaço. A mais importante delas, obviamente, a realização de eleições diretas e o fim da ditadura militar, né? Então, nesse momento, havia uma espécie de desprendimento, de despojamento, em que os estudantes estavam realmente com uma causa em nome do país, em nome da classe trabalhadora, em nome da democracia. E isso dava não só uma enorme legitimidade, mas também um enorme engajamento, né? E havia uma crítica aos setores da esquerda, enfim, tradicional, da esquerda ligada ao que era o stalinismo, que era o PCB e as suas rupturas da luta armada, e também o PCdoB, que eram organizações extremamente conservadoras no sentido cultural, eram contra, por exemplo, uma série de reivindicações ligadas à liberdade artística, à liberdade sexual, à luta contra a censura, contra a repressão às drogas, pelos direitos dos homossexuais, né, não se dizia na época LGBT, mas todas essas questões foram assumidas pelos trotskistas. Os stalinistas, eles tinham uma linha de fortalecer o MDB, que era, enfim, o partido oficial da oposição, no qual eles lançavam candidatos, etc. E nós trazíamos a proposta de um novo partido, que originalmente era um partido socialista. A partir do Congresso de Linz, dos metalúrgicos, de 79, começa a surgir a proposta de um partido dos trabalhadores, que foi inclusive apresentada pelo representante do sindicato de Santo André, na época presidido pelo Benedito Marcílio, que era o Zé Maria de Almeida, que vai defender a construção de um PT nesse momento. Então, a questão do PT é uma das coisas que mais marca a divisão das correntes do movimento estudantil. Os stalinistas eram todos contra, porque diziam que isso era rachar o MDB, era enfraquecer a oposição democrática, etc. E, curiosamente, a Liberdade de Luta também era contra, porque dizia que o PT era pelego, que o Lula era pelego e que o que precisava era um partido operário revolucionário, um partido operário internacionalista e não um PT. Havia também diferenciações regionais, digamos assim. Como você bem disse, a Centelha em Minas e Peleia no Rio Grande do Sul eram a expressão maior da corrente, veio a ser a DS, dos mandelistas, que seguiam o Ernest Mandel. O pessoal da Libelu tinha peso, sobretudo, entre os universitários, em particular a USP. E na USP eles tinham muito peso nas faculdades mais ligadas à expressão artística, digamos, a FAU e a ECA. Então havia uma espécie de elite cultural, artística de toda uma geração que se identificou com essa corrente, o que fez com que muitos deles depois se tornassem jornalistas muito importantes e tal. A nossa corrente era mais plebeia, a gente não tinha muita expressão na USP, mas tinha essa expressão secundarista, sobretudo em escolas de periferia, etc. E tínhamos também essa mesma expressão em alguns outros estados, talvez notadamente assim o Pará, onde vai ter toda uma importância o Fernando Carneiro, né, não é meu parente, tem o mesmo sobrenome, e as duas irmãs, né, a Berna e a Concha, mais a Pola, tinha um monte de gente lá. E também em Recife. Eu acho que era também o Recife, o Pará e São Paulo eram assim, os nossos polos mais fortes, né? Como foi a eleição da UMES? A eleição da UMES começou com um congresso que a gente realizou
no Teatro Oficina. O Zé Celso sempre foi muito generoso e abria o teatro para as reuniões do movimento estudantil. E depois a gente aprovou a realização de uma eleição direta, que era algo que as outras correntes também não eram a favor. Eles queriam que fosse só uma eleição por delegados eleitos nas escolas, que aí escolheriam a diretoria. E a gente achava que não, melhor até para legitimar e até para dar amplitude, né, porque a maioria dos estudantes nem conhecia que existia uma entidade que os pretendia representá-los, né? Até que finalmente a gente conseguiu a realização das eleições diretas. E como eu disse, foi uma enorme batalha, porque em cada escola era uma luta democrática viabilizar uma urna, em algumas dentro da escola, em outras na rua mesmo, ou em algum lugar próximo, né? E aí depois disso se estendeu para o Estado. Depois disso, a partir de 81, se estende para o Estado. E a UBS nunca teve a eleição direta. A União Brasileira, embora nós defendêssemos também que viesse a ter, até para se confrontar com a falta de eleições que a ditadura impunha ao povo brasileiro, mas lá prevaleceu a força das correntes ligadas ao PCdoB e ao MR8, um pouco menos ao PCB também. E como que era a relação das duas entidades com a sociedade civil em geral? Com a população, enfim, com a população média, viam com bons olhos o movimento dos estudantes secundaristas naquela época ou tinha, enfim, um certo senão com as ações que vocês tomavam? Eu acho que naquele momento havia uma ampla aceitação, apoio, havia uma enorme simpatia da população com o movimento estudantil, porque o movimento estudantil estava renascendo das cinzas. E os anteriores tinham sido mortos, literalmente. O presidente anterior da UPS, que me antecedeu, era o Antônio Ribas, que tinha sido assassinado. O presidente último da UBS, agora me escapou o nome, também tinha sido assassinado. Então havia uma simpatia pelo movimento estudantil, assim como havia uma simpatia pelas eleições diretas, pelo fim da ditadura, pela liberdade partidária, pela liberdade de greve. Eu acho que naquele momento era muito majoritário o apoio popular. A gente sentia isso nas passeatas, em que muita gente aplaudia, apoiava, jogava papel picado e tal, né? Ainda na lógica que falou o Pedro, a convergência socialista também sentindo isso, a partir, acho que, da experiência que você teve, dessas do Pará, Pernambuco, acho que depois no Rio Grande do Sul também vai ter um núcleo importante, ela define que a prioridade da organização, né, uma diretriz organizativa, era o giro à juventude e a construção de uma corrente mais com uma identidade própria, com uma vida própria, que seria o alicerce. Como se deu isso? O que foi o alicerce? A partir da vitória em 81 na UPS, quando eu me torno presidente da UPS, a corrente, que era nesse momento Convergência Socialista, avaliou que o lugar em que mais a gente tinha influência era no movimento secundarista. Então eles decidem priorizar o setor secundarista em relação aos demais setores sindicais ou mesmo ao movimento universitário. Isso não foi unânime, havia vários setores que discordavam e que se opuseram, teve toda uma série de debates internos, mas a organização aprova que a alicerce da juventude socialista vai ser a sua fachada pública. Então há uma espécie de desaparição da convergência. A convergência se unifica com o alicerce. O que é meio ridículo, porque na verdade era uma organização se unificando com a sua colateral mais ampla. E é essa colateral mais ampla é que acaba assumindo a representação de toda a organização. Isso até 84. Dura uns 2 ou 3 anos. Então, durante o processo aí de fim da ditadura, com a votação da emenda Dante de Oliveira em 84, que é derrotada, e aí em seguida vem as eleições indiretas que elegem o Tancredo e o Sarney, nesse processo todo a gente se apresentava como uma organização de juventude. O que desagradava alguns, inclusive por serem mais velhos, não serem estudantes e que não se sentiam muito bem integrados. Quando surge a rearticulação sindical que leva à fundação da CUT em 83, aí nesse momento começa a haver uma avaliação de que a experiência secundarista tinha se encerrado, tinha se esgotado e que era necessário um novo giro, dessa vez operário. Aí também tem uma série de, digamos assim, de resistências, porque a organização era um pouco, digamos, unilateral. Se é para ir para a secundarista, todos vão para a secundarista. Se era para ir para o movimento operário, todos vão para o movimento operário.
O que significava que as pessoas deviam largar os seus empregos e buscar emprego em fábricas ou em bancos ou em coisas, enfim, mais ligadas ao movimento de massas e ao movimento sindical. Muitos fizeram isso, mas outros, enfim, tiveram muitas dificuldades e não conseguiram se adaptar, enfim, a se tornar um trabalhador metalúrgico naquela altura, né? Mas também houve um crescimento exponencial da convergência, tanto como alicerce quanto convergência, de alguma forma, apesar dessas resistências, dessas contradições. O alicerce marcou uma época, tinha uma publicação própria, nessa condição um pouco, né? Sim, chegou a ter mais de 1.000 militantes nessa época, algo semelhante ao que tinha a corrente lambertista, que eram uns outros 1.000. A DS tinha menos, mas talvez alguns 700, 800. Aí teve duas coisas também que limitaram essa expansão. Uma foi o fato de que houve uma unificação da OSI com a convergência, que foi internacional. E num primeiro momento isso foi muito bom, virou alicerce e luta, juntando alicerce com liberdade e luta. E a nossa frente era sempre das duas correntes. Mas depois começou a haver uma série de divergências em função da ascensão do Mitterrand na França, e aí acabou havendo um afastamento, uma ruptura das duas organizações, o que enfraqueceu uma força unificada que, sobretudo no interior do PT, teria tido um impacto muito maior. É uma lástima que essa unificação tenha fracassado naquela altura, né? Mas a verdade é que os lambertistas vinham de uma oscilação muito... Eles tinham sido contra o PT e depois, quando eles decidem entrar ao PT, eles se tornam completamente seguidistas da direção e vão ser a corrente que, de certa forma, mais ajuda o lulismo a se tornar o que se tornou. Ou seja, uma corrente conciliadora, adaptada ao regime. Então, várias figuras que vão da secretária particular do Lula, que era a Clara Ante, até o principal nome da política econômica do primeiro governo Lula, que é o Palocci. Todos esses tinham origem na corrente lambertista, né? E o giro sindical, depois, então, da convergência, também teve digamos assim, teve um crescimento, né? A convergência chegou a ser uma corrente muito forte em Minas Gerais, em bancários de Rio de Janeiro, metalúrgicos do Vale do Paraíba, professores em várias localidades. Então a convergência também, como se fala, pegou um salto aí, não? Sim, a convergência teve um salto, sobretudo no âmbito sindical. Em bancários do Rio de Janeiro vai surgir a figura do Ciro Garcia, vai ter uma participação significativa nos metalúrgicos do ABC, sobretudo em Santo André, mas também na luta da oposição metalúrgica aqui de São Paulo, né, contra o Joaquinzão, que era na época. Isso se reflete também em algumas conquistas eleitorais. Vai haver a eleição dos primeiros vereadores que a corrente elege, que era um em São José dos Campos e outro em Campinas. E depois vai ter, na primeira eleição que se participa em escala federal, que foi em 82, quando pela primeira vez se elege um congresso e há um espaço, enfim... Então, se elege também o governo estadual, né? Nesse momento não há eleição presidencial ainda, mas se abre para os governos estaduais. E aqui em São Paulo se elege o Franco Montoro, que era do MDB. Nesse momento eu fui candidato a deputado federal e fiquei na 7ª suplência da bancada, com 21.000 votos, o que era relativamente significativo naquela época. O Zé Maria para estadual teve mais, teve 25.000. Né? E aí no ano seguinte... Quando o Montoro já tinha tomado posse, eclodem as manifestações contra a carestia, o movimento contra a carestia em Santo Amaro, que desaguam numa onda de saques, uma onda de pilhagens de supermercados, etc., que nunca tinha se visto em São Paulo algo assim. Foi uma sensação realmente assim insurrecional, porque começou na Zona Sul, no dia seguinte o centro da cidade inteiro é tomado por bandos por multidões assaltando lojas, né? E a gente começa a fazer uma intervenção para tentar colocar o movimento operário na organização dessa rebelião um pouco espontânea e um pouco desordenada, propondo uma greve geral, pelo menos de um dia imediato, e aí a gente vai nas portas de fábricas, distribuir esse panfleto, até que na tarde, ainda tinha sobrado um punhado de panfletos, uma viatura da polícia nos vê, eu e um colega, o Silvano, e nos prende. Aí a gente fica preso na Polícia Federal durante quase 2 semanas
E nesse momento eu sou indiciado na Lei de Segurança Nacional, que era a Lei 4.330, o artigo da incitação à greve, que depois eu fui anistiado. Mas nesse período também tem essa guinada, digamos assim, de uma mobilização muito mais, digamos, muito mais radicalizada, um pouco desesperada também, de pessoas famintas querendo buscar comida, e que mostrava uma situação de decomposição tanto do quadro econômico como do quadro político do regime militar, né? Como foi a queda da ditadura? A queda da ditadura no Brasil, ela foi, infelizmente, um pouco como o próprio regime havia preparado, ou seja, lenta, segura e gradual. Ela não teve um processo de perda do controle que tivesse levado à queda do governo. Ela era uma espécie de transição pactada, uma transição em que os elementos de controle sobre o regime se mantiveram nas mãos das Forças Armadas, nas mãos, enfim, do grande capital que controlava a política econômica. Então não houve, diferentemente do que ocorreu em outros países do Cone Sul, não houve uma queda da ditadura. Ou como a gente brincava na época, a ditadura caiu, mas ela caiu sob um colchão. Ela caiu de uma forma, enfim, com paraquedas. Ela caiu lentamente sem nenhum grande impacto. Ela conseguiu fazer a sua transição. E com a morte do Tancredo, aí fica mais irônico ainda, porque o que era o líder do partido da ditadura, a antiga Arena, que era o Sarney, vira o presidente do Brasil. Então, o primeiro presidente, supostamente, enfim, de transição da ditadura, era um expoente da ditadura, né? Um expoente civil da ditadura. E qual que é a avaliação que você faz, Henrique, da importância e da atuação, digamos assim, dos trotskistas nesse período que vai do final da ditadura, começo dos anos 90? Você estava falando da importância e da atuação que eles tiveram no movimento secundarista, depois no movimento sindical, depois na criação do PT, também no movimento artístico, né? Mas como que, de modo geral, você avalia essa inserção do movimento trotskista na história política brasileira naquele período? Pergunto porque, em geral, o cânone da historiografia política brasileira não levanta muito, né, essa corrente específica como um dos atores importantes. Queria, enfim, te ouvir mais a respeito. Você falou da sua votação, da votação do Zé Maria. Como que foi, enfim, a importância e a atuação dos trotskistas nesse período? Teve alguma importância, de fato? Qual foi? Olha, eu acho que foi uma importância enorme. Primeiro, porque no movimento estudantil foi a ação dos grupos, sobretudo aqui de São Paulo, ligados à Convergência e também, em grande parte, à Liberdade e Luta, que levaram o movimento estudantil a assumir a bandeira de abaixo a ditadura. Porque havia oposição a isso, havia todo um setor que achava que tinha que se defender uma transição democrática, liberdades democráticas, mas não falar abaixo a ditadura. E rapidamente o movimento estudantil assumiu essa bandeira e passou enfim, a torná-la uma espécie de bandeira geral da sociedade. Por outro lado, a construção do PT e a guinada do movimento sindical para uma luta que não era apenas econômica, porque aí já não era mais um problema só de aumentar o salário. Como havia proibição da greve, havia prisão dos dirigentes sindicais, o movimento se tornava um movimento político. A greve era política, enfim, por definição. E nesse processo também a própria iniciativa do Zé Maria e da Convergência de conjunto em propor um partido dos trabalhadores, se não foi a principal, nem talvez a mais importante, a que tinha mais influência, mas foi a que tomou a dianteira na organização dessa proposta, que depois vai contar com a adesão de vários outros setores que vão da igreja de esquerda até os ex-guerrilheiros, tipo Zé Dirceu, que voltavam do exílio e se somam à proposta do PT. Mas quem, de fato, no movimento sindical começou a defender essa proposta como corrente política foram os trotskistas. Uma outra coisa que eu gostaria de ouvir você falar, você disse que o teu contato com Trotsky com o trotskismo em geral, se deu quase que pela via da literatura, né, com o livro do Trotsky a respeito disso. E acho que uma coisa que o livro que o Israel está escrevendo agora também ajuda um pouco a ilustrar é a relação que os trotskistas tiveram, no Brasil, desde a década de, enfim, 30, 40, com o movimento artístico no geral.
enfim, com as vanguardas artísticas, muito também, acho que pelo que você fala da liberdade, da relação que os trotskistas tiveram com as liberdades no geral, né? Qual que é a avaliação que você faz dos trotskistas com as artes no geral, nesse período entre os anos 80 e 90, enfim, com o movimento artístico que, enfim, florescia ali também no pós-ditadura? Do ponto de vista artístico, e até eu diria um panorama assim, intelectual mais amplo, a esquerda vinculada ao regime soviético, enfim, ao que se chamava na época de socialismo real, ou seja, o bloco do leste europeu, Cuba, China, etc., eles eram extremamente atrasados, enfim, mais do que atrasados, eles eram retrógrados, porque eles eram contrários a todas as correntes da arte moderna. O que era uma enorme contradição, porque uma boa parte dessas correntes nasceram da Revolução Russa, nasceram da União Soviética, desde o Stravinsky ao Meyerhold no teatro, passando pelo Prokofiev na música, o Stanislavski. Você tem um monte de nomes da vanguarda que eram russos, inclusive, e que acabaram tendo que fugir ou sendo mortos, enfim, dos escritores aos poetas, passando pelo teatro, cinema e música. Houve um enorme fechamento do regime soviético que fez com que internacionalmente, embora houvesse uma adesão de artistas famosos que iam do Picasso, enfim, até os grandes escritores brasileiros, do Jorge Amado ao Drummond. Drummond, não, mas Drummond nunca foi oficialmente do PC, foi um apoiador meio assim de fora, mas eu estava pensando no pintor, né, no Portinari. Cristo Portinari. Do Portinari ao... Apesar desses grandes artistas, havia uma espécie de resistência às correntes mais vanguardistas, que, sobretudo, a partir dos anos 60, tinham tomado uma dinâmica muito ampla de serem digamos assim, os que mais criticavam e propunham uma ruptura com o modelo vigente, né? Então, isso que vai me levar ao trotskismo também, porque no campo da política cultural, no campo estético, no campo intelectual, os stalinistas eram extremamente conservadores, até puritanos, enfim, muito quadrados, vinculados a uma concepção realista socialista, enquanto que o trotskismo se vinculava com toda a arte de vanguarda, que vinha da herança surrealista, passando por uma série de correntes que nasciam nos anos 60, desde o cinema, enfim, o cinema novo brasileiro, mas que estava vinculado a toda uma revolução cinematográfica internacional, chegando até a própria literatura, né? A expressão do Mário Pedrosa como o maior crítico literário brasileiro e que foi um dos fundadores da corrente trotskista, aqui também ajudava nesse enfoque, né? Eu me lembro de um livro que eu li do Pedrosa, que saiu naquela coleção Perspectiva, em que ele falava quando ele já era responsável pela Bienal, que ele tentou conseguir obras de grandes artistas da Revolução, enfim, da pintura, por exemplo, o Malevich, eu acho, e outros, e os russos não permitiam. Eles não permitiam a exibição nos museus russos, não permitiam que fosse levado para o exterior e mantinha, mas também não podiam destruir, porque eram coisas valiosíssimas. Então estava lá, literalmente, como o Pedrosa dizia, centenas e centenas de obras encaixotadas no porão dos museus, praticamente aprisionadas lá. Não podiam sair de lá para nada, né? E não puderam vir para a Bienal também, né? E em relação às drogas, se sabe que você é, enfim, dos grandes pensadores sobre a questão no período, e se sabe também que, infelizmente, a relação da esquerda com a questão de proibicionista sempre foi, enfim, durante muito tempo conturbada. Como que os trotskistas se relacionavam com a pauta antiproibicionista naqueles anos da década de 80? Só uma coisa ainda agregando, porque eu trago ainda a tradição trotskista, a tradição gaúcha, né, que a convergência foi muito forte no movimento secundarista, depois dirigiu os sindicatos bancários, mas foi a corrente trotskista da DS, que eu acho que junto com o Henrique, em 82, fez uma candidatura muito potente para um companheiro falecido já chamado Zezinho, que defendeu duas bandeiras, a liberdade de amar, né? Ele foi líder da primeira frente gaúcha homossexual, e a defesa da legalização das drogas. Não sei se você chegou a ter referência nele. Mas... Sim, eu me lembro. É bom dizer que a questão das drogas, ela na verdade era um dos curiosos e
talvez paradoxais consensos internacionais que envolviam tanto os comunistas como os capitalistas, enfim, de todos os matizes. Os tratados internacionais foram assinados por esses países. Quando a China entra para a ONU, ela também adere a esses tratados internacionais. E, de certa forma, eles eram até mais severos do que muitos países, enfim, capitalistas, porque havia uma proibição total do uso de qualquer substância psicoativa não autorizada, que no Ocidente já estava se identificando com a rebelião juvenil contra a Guerra do Vietnã, que vai se tornar também aquele caldo de cultura mais amplo que a gente pode chamar de contracultura, que vai abranger os movimentos negros, feministas, homossexual, contra a proibição das drogas e tudo coincidindo com a recusa a política de guerra dos Estados Unidos, mas também a essa política que considerava que uísque e cigarro são absolutamente normais, mas, enfim, outras drogas são inaceitáveis. Então, a esquerda nunca assumiu o antiproibicionismo. Quem vai realmente assumir o antiproibicionismo são correntes muito minoritárias, algumas de inspiração trotskista e outras até anarquistas. Enquanto que a maioria da esquerda maoísta e pró-russa, pró-soviética, achavam que o consumo de drogas era um sintoma da decadência capitalista que tinha que ser combatido, que tinha que ser proibido e que, portanto, mantinham a mesma, enfim, concepção securitizadora, né, da questão das drogas. Então a gente, quando começou a falar desse tema, encontrou uma enorme resistência, mesmo dentro das correntes trotskistas. Das correntes trotskistas, a pior era o lambertismo. O lambertismo era e é até hoje, em várias das suas, enfim, dos seus desdobramentos, contra a legalização da maconha e de qualquer outra droga. Eles defendiam a proibição, assim como os maoístas. Depois, dentro da convergência, começa a haver uma posição que dizia, não, tudo bem, proibir drogas, reprimir, é equivocado, nós somos contra, mas isso não é prioridade nenhuma. Então nós não temos que defender isso politicamente, porque vai se chocar com a consciência média da classe trabalhadora, que é contra as drogas. E como havia, inclusive, um giro para a classe operária, uma boa parte dos militantes que foi para a classe operária, não diria uma boa parte, mas uma parte significativa, se tornou alcoólatra. Literalmente, porque para você, enfim, conseguir ser igual aos operários, você tinha que chegar e tomar uma pinga de manhã. Assim, era café da manhã, era tomar pinga no bar, porque todos os operários faziam isso, o que é compreensível para suportar as condições, enfim, de um trabalho extenuante, alienado. E a questão da maconha e de outras drogas era vista como algo que não tinha a ver com a classe operária. O que é uma completa de uma ilusão, porque, na verdade, a maioria dos consumidores são trabalhadores, são da classe operária, de todos os setores. Isso se demonstrou no 1º de maio de 85, quando a gente vai no ABC, no ato de 1º de maio, com uma imensa faixa pela legalização da maconha. Inclusive, era uma faixa com a folha, né, um desenho assim da folha gigante. E a gente põe essa faixa lá e a burocracia fica furiosa. E vem para dizer, a gente tem que tirar isso, é um absurdo, a imprensa vai dizer que o ato do 1º de maio é maconheiro, é pró-maconha, não sei o que e tal. A gente fala, não, nós vamos manter. Aí eles falam, bom, então nós vamos tirar a força. E aí eles vêm com vários capangas e nos atacam. Eu, inclusive, levei uma pancada, fiquei sangrando com um cara que me deu um pedaço de pau na cabeça. E aí ocorre um fenômeno, enfim, muito interessante, que a maioria dos operários ataca os capangas que vinham, e fala, não, nós vamos manter isso aqui sim, e a faixa ficou até o final do ato com os operários segurando. Os operários se recusaram a tirar, porque a gente estava lá em, assim, meia dúzia de estudantes, e de repente tem um monte de gente que assume essa bandeira, né? Então a questão das drogas foi uma espécie de conscientização de uma forma de opressão que é chave na relação do Estado com a sociedade mais pobre, mais jovem, mais negra, mais periférica, que faz com que as drogas sejam proibidas, não por qualquer razão sanitária, que está muito longe disso, mas por uma razão simplesmente de técnica de coerção. Aquilo que uma historiadora de Harvard, que é a Liza McGeer, num livro sobre a Prohibition and the Rise of American State, chama de statecraft, ou seja, é a arte de governar, é uma técnica de poder,
Então a proibição era um pretexto para ilegalizar um ato cotidiano da vida privada, da vida íntima de milhões de pessoas, e em qualquer circunstância que você torne uma prática de milhões de pessoas ilegal, é óbvio que você nunca vai conseguir acabar com isso, nem proibir, nem prender toda essa gente. Mas você cria uma tensão permanente que permite à polícia, enfim, assediar e extorquir, enfim, ter como pretexto para atacar qualquer pessoa, sobretudo jovem, periférico e sobretudo, racializado, né? Então, aos poucos, a gente começou a ver que a questão da maconha era um tema central da agenda política brasileira. Não era um capricho de jovens desbundados que queriam simplesmente ter um pouco de hedonismo farmacológico, mas era, na verdade, uma contradição central de uma forma de hábito de milhões de pessoas que, ao ser ilegalizado, criava o principal pretexto para a repressão e a discrição policial, né? Quer dizer, como que um policial escolhe alguém que pode ser suspeito ou não, por que ele tem o direito de enfiar a mão no bolso para ver o que as pessoas têm, etc. E o Zezinho, você chegou a conhecer? Pessoalmente, não. Mas foi em 82, na campanha para vereadores, que surgiu as primeiras campanhas políticas pela legalização. Ele lá no Sul, que eu fiquei sabendo, mas não o conheci pessoalmente, e em São Paulo a Caterine Coltai, que era uma psicanalista, depois se tornou professora da PUC, que lançou uma campanha que o eixo era o desobedeça. Desobedeça um monte de coisa e desobedeça a proibição das drogas. Ela era da DS? Ela não era de nenhuma corrente organizada. Ela era uma pessoa que vinha de uma experiência muito grande na França e que aqui resolveu, sob uma influência, digamos assim, daquilo que na França era a tradição do Félix Guattari, do Gilles Deleuze, de toda uma corrente, enfim, político-cultural ligada à psicanálise e que tinha uma crítica muito grande às formas de controle biopolítico, também sob inspiração do próprio Foucault e tal. Então foi um pouco essa inspiração, que é claro que era de esquerda, mas era de uma esquerda que não tinha vínculo com nenhuma organização específica, era uma esquerda intelectual. O Zezinho, no Rio Grande do Sul, a palavra de ordem dele também era desobedeça, e o logo do Desobedeça, né, que depois, inclusive, a gente já, no século XXI, nós montamos uma corrente de juventude gaúcha, que também o nome era Desobedeça, que era o logo de solidariedade com os escritos Desobedeça, era essa a estética do Zezinho. E você, como candidato, também defendeu a legalização? Então, em 82, não. Em 82 eu fui candidato pela Convergência, e eu queria, mas eles disseram que não, isso não é eixo, não pode ser defendido. Mas eu via o que a Cate estava fazendo, a Caterine Coltai, enfim, não era grande amigo dela, mas tinha contatos pessoais, fui em iniciativas com ela, e tinha um ex-dirigente da Convergência que passou a ser um dos publicitários da campanha da Cate, que era o Jorge Pinheiro. O Jorge Pinheiro sai e passa a ajudar a Caterine Coltai nessa campanha. Então, através do Jorge, eu tive muita participação na campanha. Mas eu era candidato da Convergência, então o nosso eixo era outro. 4 anos depois, quando vem a eleição de 86, que é a eleição para Constituinte, aí eu defendi que tinha que se levar essa questão, ainda mais porque era o debate sobre a organização de uma nova Constituição, e isso precisaria constar. A Convergência não aceita, e aí eu saio da Convergência. Aí você vê como independente. Aí eu viro independente e vou fazer uma campanha dentro do PT como candidato a deputado federal, com um grupo de secundaristas e um grupo de estudantes que me apoiava, mas já fora da Convergência. Aí você diminuiu a votação? Enormemente. Aí eu caí para 500 votos. Porque além de ser um grupo minúsculo, eu simplesmente não tinha dinheiro nenhum, né? Então eu me lembro que foi uma campanha que custou na época $500, o que significava que eu tive $1 por voto. $1 por voto. Eu gastei gastei $500, tive 500 votos. Bom, interessante essas curiosidades. Pedro, uma questão. Em 89 nós temos a eleição presidencial, para ir já fechando um pouco. Nesse momento, me parece que o Lula, tal qual o final dos anos 70, conseguiu eleitoralmente e politicamente ser um pouco
uma expressão das lutas anteriores, reprimidas desde 79, 77, 78, 79, depois direto já, depois ascenso do movimento operário, movimento camponês, essas explosões que acho que são, aliás, até pouco contadas, né? Essa do Franco Montoro, mas teve um dia de badernaço em Brasília, acho que foi em 87, no Rio Grande do Sul em 88, 89, não estou me recordando, que teve um quebra-quebra no centro. Então, houve uma expressão de uma torrente política que no Brasil foi encabeçada pelo PT, acho que no Rio Grande do Sul teve uma característica que foi mais dividido com o Brizola, mas foi, digamos, um momento álgido de um processo político, né? As greves gerais de 89 e a eleição onde o Lula passa para o segundo turno, e me parece que a Convergência também teve um crescimento, já tinha deputados, tinha vereadores em inúmeras cidades, dirigia ou co-dirigia CUTs regionais, ADS da mesma forma, então havia um grande momento do movimento operário. Comenta um pouco como é que você viveu isso, você já tinha voltado para a Convergência, estava militando, como foi 89 para você e para o Brasil? Então, depois da eleição para a Constituinte, em 86, que eu participei de forma, enfim, totalmente autônoma, eu entro na USP e me torno estudante de História a partir de 88 a 91, não, 87 a 91 eu fiz o curso de História. E aí, nesse processo, eu entrei também no sindicato dos funcionários da USP, porque, além de estudante, eu passo no concurso como técnico administrativo, o que foi uma grande ajuda, porque eu ficava lá o dia inteiro, estudava à noite e trabalhava de dia. E me tornei também sindicalista. Então, um pouco o que a Convergência queria naquele momento, que era, enfim, a proletarização e tal, eu cumpri. Aí eu reingresso e volto como sindicalista para a Convergência. Quando chega 89, vai ser aí um processo, enfim, que leva a toda aquele entusiasmo, enfim, pela eleição do Lula, mas ela é derrotada e o Collor ganha. Depois, com a luta contra o Collor, é que vai haver talvez um momento de maior rebelião popular geral no país. De fato, a ditadura não foi derrubada, o Collor foi. Então, um pouco assim, o Collor foi, depois da primeira eleição que houve no país, o primeiro presidente que também tem que renunciar. Ele não chega a sofrer impeachment, né? Ele renuncia antes. Ele renuncia antes e vai embora, e foge, eu acho. Não me lembro desse detalhe. Mas aí, com a queda do Collor, é que se abre um período, enfim, que é talvez um dos mais ricos, que permite que o próprio PT vá começar a se consolidar para o que depois, em 2002, se torna a primeira vitória efetiva do Lula, né? Em 89 também um fato importante é a queda do Muro de Berlim. 89, 91, a restauração, né, da Rússia, né, o fim da União Soviética formal em 91. Você teve a oportunidade de morar algum tempo lá na Rússia, seria bom comentar um pouco, mas isso também teve um enorme efeito negativo sobre a Convergência, sobre os grupos de esquerda em geral. Sim. Qual a sua apreciação sobre isso? Porque depois dali a Convergência se divide, o MAS argentino, que era o partido, digamos, onde a Convergência também extraía sua energia, suas orientações, também entra numa crise enorme. Como você viveu essa crise específica? Então, essa crise é a fase do que a gente chamava das teses de 90, que foi um momento em que a Internacional chegou a uma análise de conjuntura extremamente ufanista de que a gente estava numa situação revolucionária internacional, que a queda do Muro de Berlim e o processo, enfim, de recuo do stalinismo em quase todo o leste europeu, junto com outros elementos, como, por exemplo, o levante contra o Alfonsín, na Argentina, que também é em 89 e leva o Alfonsín a ter que renunciar. E outros elementos. Havia nesse momento vários acontecimentos que mostravam uma enorme disposição de luta internacional. Mas a avaliação, com certeza, foi exagerada, foi, enfim, otimista em excesso, o que vai levar a uma enorme desmoralização, porque depois desse anúncio de uma revolução iminente, o que acaba ocorrendo é uma restauração capitalista em todo o leste europeu e na própria Rússia. Eu tinha terminado o curso de História, que eu fiz de 87 a 91, e iniciei o mestrado. Fiz o mestrado em 2 anos, e quando eu terminei o mestrado, eu resolvi ir para Moscou, porque a minha companheira na época estudava russo e estava indo fazer o mestrado lá. Então eu um pouco a acompanhei, né? A Fátima, que hoje é professora de russo na USP. E aí eu fiquei um semestre lá.
acabou a relação também se esgotando, eu me separei dela e ela ficou lá morando alguns anos e eu voltei depois de 6 meses. Mas além da ruptura da relação, houve também uma espécie de enorme decepção com a própria situação política russa. Porque eu chego em agosto e um mês depois já existe uma situação de conflito aberto entre o Yeltsin e uma ala que queria impedir uma restauração capitalista tão acelerada e tão subordinada aos Estados Unidos, que era a ala ligada a setores, enfim, do próprio Partido Comunista, mas que também tinha um setor ultranacionalista, que era, enfim, ligado já àqueles elementos que hoje estão muito presentes na Rússia, de uma espécie de fascismo russo. O Trotsky alguma vez falou que se o fascismo não tivesse nascido na Alemanha, os países em que certamente ele teria nascido é a Rússia. Porque os elementos do fascismo, ou seja, um hiperautoritarismo, uma completa supressão da sociedade civil, a ideia de uma violência contínua contra qualquer mobilização popular, a recusa a qualquer liberdade de expressão e um controle sobre os âmbitos, inclusive da vida mais íntima e privada, por meios de redes de denúncia, delação e de policiamento da população, isso tudo eram características que o stalinismo tinha desenvolvido, né? E que com a vinda do Yeltsin havia um setor da sociedade russa que achava que o Yeltsin era a democracia, que o Yeltsin era a superação do stalinismo. Então a juventude fica ao lado do Yeltsin. E quando vem o segundo golpe, porque teve o primeiro contra o Gorbachev, que é o que desencadeia toda essa resistência e o colapso do setor stalinista em 91. Mas em 93 há uma segunda tentativa de golpe, que é inclusive encabeçada por um historiador que era especialista em trotskismo, que era o... agora eu esqueci o nome dele, era o Yanayev, eu acho, que era o que, enfim, junto com o Boris Pugov, o Pugov se mata em seguida. Mas aí estoura um conflito no qual há uma situação de duplo poder durante 1 ou 2 meses, no qual o vice-presidente e o chefe do parlamento estavam contra o presidente, que era o Yeltsin, e cada um, de certa forma, queria depor o outro. Aí a sede do parlamento fica cercada por tropas durante meses, eles chegam até a cortar a luz, mas eles tinham um monte de gente armada lá dentro, até que chega um momento que tem uma enorme manifestação em que eles conseguem retomar o parlamento. E aí, com o entusiasmo dessa manifestação, em 4 de outubro, né, de 93, eles vão para aquilo que seria o centro do poder na Rússia inteira, que era, diferentemente de 17, que era um palácio, era a torre da televisão. Tomar o poder passava a ser tomar a torre da televisão, porque aí você se anunciava para o mundo inteiro como sendo... E na torre da televisão tem tropas especiais, tem um enfrentamento que só lá morrem mais de 60 pessoas e eles não conseguem. Aí a partir disso o Yeltsin toma o controle e no dia seguinte de manhã ele está com os tanques bombardeando o parlamento. É o único caso que existe na Europa de um governo que bombardeia o próprio parlamento até eles literalmente se incendiar todo. Chamava-se Casa Branca, né? E ele fica todo, enfim, negro de fumaça. E durante esse período todo eu estava lá. E acompanhei, e talvez tenha sido até hoje, os momentos mais dramáticos de luta de classes, de luta política que eu vi na minha vida, assim, inclusive de enfrentamento militar, né, com tanques disparando, com, enfim, gente atacando os tanques com molotov, essas coisas todas. Se falam de 300 mortos, alguns falam de 500, foi certamente o momento mais dramático e mais mortífero da história russa depois da Segunda Guerra Mundial. Esse de 93. Aí você volta. Aí, depois disso, eu faço uma viagem a Paris de 15 dias e chego à conclusão que o meu projeto de doutorado, que eu estava na Rússia para tentar desenvolvê-lo, que era o estudo dos cogumelos alucinógenos no âmbito boreal, era impossível de eu fazer na Rússia porque a situação era muito inóspita e para aprender o russo a fundo eu tinha que ficar no mínimo uns 2 anos. Eu fiz um curso durante 6 meses, me alfabetizei, fiz o básico do básico, mas não era suficiente para ler textos e fazer pesquisa, enquanto que o francês não tinha problema nenhum. Então aí eu resolvo fazer o doutorado com um estágio na França. Volto para o Brasil e aí depois eu vou para a França em 94 e fico lá 1 ano. E hoje, quais são as perspectivas passados 20 anos dessa etapa? Como você vê o trotskismo e a esquerda hoje no Brasil?
Bom, eu fiquei depois no PSTU até 2014. Em 2014 eu saí do PSTU e passei a ter uma política muito ligada a essa causa antiproibicionista, às marchas da maconha, que a gente tinha, de certa forma, sido os pioneiros, né? A minha candidatura em 86 levou um manifesto que fez com que todos fôssemos presos no Teatro Municipal, quando a gente fazia um ato Quantas público. quantas vezes você já foi preso aí? Ah, são incontáveis, porque a maior parte das vezes eu era levado à delegacia, e era... Enfim, me deixavam embora. Que eu fiquei preso muitos dias, foram basicamente duas. A época de 83, que eu fiquei uns 12, 13 dias, não chegou a 2 semanas, quase 2 semanas. E teve uma outra ocasião quando eu era menor de idade, que eu estava no Rio de Janeiro com 16 anos de idade, que eu fui preso também na praia de Copacabana de madrugada, só porque era menor de idade, e fiquei aí num setor de recolhimento provisório de menores durante quase 2 semanas também. Então as 2 prisões maiores foram essas, né? A primeira, enfim, por repressão à juventude só, e a segunda por causas políticas, né? Agora, qual é a minha visão agora? Eu acho que a partir da iniciativa de construção do PSOL, deveria ter havido, dentro do PSOL, a construção de um bloco de esquerda que pudesse disputar o partido em relação a um setor de origem também semi-stalinista ou, enfim, meio centrista, que era expresso na época pelo Ivan Valente e outros dirigentes. E por isso eu apoiei muito quando surgiu a iniciativa de ruptura do PSTU, que construiu o Mais. Fui convidado, inclusive, a discursar no ato inaugural que essa corrente, enfim, se lançou a público. Mas aí eu defendia que eles entrassem para o PSOL e eles não entravam. Ficaram 1, 2 anos até resolver entrar no PSOL. E quando entra o PSOL, ao invés de se aliar com a ala esquerda, se aliam com a ala direita. Aí foi, enfim, uma desmoralização total. Eu achava que tinham que entrar o mais rápido possível para se aliar com o MES e com outras pequenas correntes, CST e outras. E o curso é exatamente o oposto. Eles fazem uma revisão completa de toda a análise que a corrente morenista vinha fazendo e passam a ser uma espécie de ala, enfim, ala esquerda da corrente majoritária do PSOL. Enquanto que a verdadeira oposição de esquerda dentro do PSOL, enfim, não há condições de se estabelecer uma política em comum. E o futuro do trotskismo, as perspectivas no Brasil, você é otimista? Olha, eu sou otimista com a perspectiva de uma radicalização social por vários elementos objetivos que estão ligados ao aprofundamento da crise econômica, da crise ambiental, da crise social. E isso vai levar, inevitavelmente, a processos de levantes de massa. Agora, esses levantes muitas vezes são espontaneístas, como foi o de 83, que eu vivenciei, e se não há uma corrente política que possa capitalizá-los, enfim, orientá-los, etc., eles podem simplesmente se dispersar. E há um outro risco, que é como o PT está no poder e o PT acaba sendo o executor das políticas de ajuste fiscal, das políticas de manutenção, enfim, do status quo, que se houver um levante ele possa repetir elementos do que ocorreu em 2013. Ou seja, atacar a ordem e ver o partido que está governando como um partido da ordem. E o PT corre esse risco, quer dizer, de ter um novo 2013. Ou, numa próxima eleição, enfim, ser sucedido por alguma outra liderança, porque se for o Lula que se reeleger, eu acho que isso só adia o problema. Quer dizer, o Lula vai continuar, como está nesse 3º mandato, muito pior do que o 1º e 2º, e um 4º seria pior ainda, no sentido dele ser mais refém do centrão, mais subordinado às políticas de manutenção do status quo. Então há um risco de poder haver um levante social que acabe sendo não apenas sem o PT, mas contra o PT, né? Que é isso, agradecer o Henrique pela aula aí. Não, eu é que agradeço essa oportunidade de fazer, enfim, uma retomada histórica da minha trajetória, que é também a trajetória, enfim, de toda uma geração. Agradeço muito ao Israel, ao Pedro e à Fundação Lauro Campos, que está permitindo, enfim, a gravação dessa entrevista.